O estilo... Na verdade, assim, a PJ que nós temos na paróquia hoje, ela não é a PJ que foi criada nos áureos tempos, vamos dizer assim, de toda aquela militância. Nunca foi essa. Nós nunca... A PJ que nós temos enquanto paróquia era o movimento que cuidava dos jovens. É isso. Pastoral. Pastoral totalmente... Como da paróquia. Como a pastoral da paróquia. Tá. Então, essa pastoral da paróquia realizava tantos outros. Porque, por exemplo, num processo sistêmico, né, vamos pensar numa organização, a PJ é um elo, um carisma que trabalha com jovens de uma maneira. O EJC é outro. Então, por exemplo, o EJC, dentro daquilo que é pensado a PJ, o EJC nunca caberia. Um grupo de oração nunca caberia dentro da PJ. Um TLC. Entendeu? Diferente. Então, quer dizer, é isso. Então, quer dizer, existe essa dificuldade a PJ é um movimento? Estudante é uma pastoral. Reconhecidamente pastoral, tem autonomia. Tanto é que dentro do setor juventude, por exemplo, eles participam dentro do setor, mas tem autonomia na arquidiocese. O modo de trabalhar deles hoje, ao meu ver, né, eu não conheço muito pouco de PJ para às vezes vir falar com propriedade. Mas às vezes é a mesma dificuldade que nós temos enquanto igreja, enquanto juventude. Não conseguiu inovar, não conseguiu renovar o seu pensamento. Entendeu? E eu penso assim, todo pensamento que ele nasce ou vai contrário àquilo que a igreja prega e ensina, ele já está fadado ao fracasso. Verdade. Né? Então, por exemplo, existem algumas bandeiras que às vezes eu vejo pessoas da PJ defendendo, que são absurdas. Que não são bandeiras que a igreja defende. Entendeu? Então, por exemplo, e não deveriam, porque é uma pastoral da igreja. Entendi. É que tem aquele histórico da PJ, não se me corrija se eu estiver errado, lá na época, né, das revoluções, da esquerda, né, tem um braço, né? Nasceu, né? Nasceu daquele contexto. Né? Então, por exemplo, a cor da bandeira da PJ ser vermelha tem todo aquele sentido. Então, por exemplo, e não que isso pode ser um julgamento, porque não tem que ser dito de escolhas, né? Então, eu acho muito pobre eu dizer assim, porque eu sou da PJ, eu sou PT, eu sou comunista. Você reduzir muito. Quer dizer, generalizar. Claro que existe vamos dizer assim, um programa, existe um modo de trabalho, uma ética de trabalho que é trazido, que eu tenho que me adequar. Se eu dizer assim, eu vou ser um PJteiro, que como é o termo da PJ, eu tenho que me adequar àquilo que é pedido pela PJ, naturalmente. Mas você falar assim, porque eu sou isso, eu já... Então isso é muito pobre. Quem às vezes pensa, às vezes a gente vê essas discussões, né? Às vezes a gente que vê na igreja, vê uma bandeira vermelha, é comunista ou é da esquerda, é da teologia da libertação, né? E você fazer uma crítica a ponto de não reconhecer pontos positivos, porque, por exemplo, nós temos que reconhecer uma teologia da libertação, quantos frutos ela deu para a igreja. E ainda dá. Nossa, mas eu nunca me toquei nesse ponto que vocês tocaram aí da questão da PJ, comunismo, de bandeira vermelha. É a origem. Cara, eu boiei agora nessa conversa, eu não sabia de nada disso. Mas aí, por exemplo, existem de um todo, quando a PJ nasce, quando a PJ tem todo o seu desejo, é pela luta dos mais pobres, dos mais frágeis. E aí, como em todo e qualquer movimento, às vezes... de idiotas, existem os extremos. Os idiotas vão para os extremos. Os que amam a igreja ficam naquilo que é essencial. São enraizados na essência. Porque, por exemplo, idiota no termo assim, de não fazer as escolhas corretas. Então, por exemplo, eu vou ao extremo de fazer aquilo que é sagrado ser banalizado. Absurdo. Entendeu? Como, por exemplo, pessoas dentro da teologia da libertação chegaram aos extremos. Assim como pessoas dentro do que era a igreja tradicional chegou ao extremo, que é o tradicionalismo. Então, tudo que é extremado... Fanatismo. Tudo que é extremado, o fanatismo religioso, tudo que é extremado é reduto dos idiotas. É verdade. Porque o que não é extremado, é centrado e centralizado em Cristo, isso é a igreja.